A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus traga saúde, que Deus livre você de todo falsos profetas, que Deus livre você de todas as profecias mentirosas, que Deus livre você de todo espírito do engano, que Deus traga hoje sobre a sua vida uma libertação e abra seus olhos espirituais. Que Deus desça sobre a sua vida o discernimento de espírito. Hoje, meus irmãos, a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, no que está aqui no Atos, capítulo 9, versículo, a partir do 32. A gente vai entrar aqui na leitura da palavra. Quem puder pegar sua espada, sua palavra aí para nos acompanhar. Que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Deus hoje vai falar aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Atos capítulo 9, a partir do versículo 32. E viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-te, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. E todos que viviam em Lida e Sarona os viram e se converteram ao Senhor. E em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego se chama Doca, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naquele dia, ela ficou muito doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens e disse-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam e chorando, prostrando-lhe os vestidos, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Docas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. E voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-se viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Amém, meus irmãos? Quem era Doca, meus irmãos? Doca foi uma mulher cristã que morava na cidade de Jope. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. A história de Doca está aqui no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. O nome grego Docas traduz a palavra aramaico, Tabita. Ambos os nomes significam gazela. Era um nome feminino, efetuosa, usado entre os gregos e judeus. A ressurreição de Doca foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério de um apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Pedro. Ela morava na cidade de Jope, uma cidade portuária que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém. Séculos antes, foi dessa mesma cidade que o profeta Jonas embarcou no navio na tentativa de escapar da ordem divina.
Era nessa cidade que Jonas estava, quando ele queria embarcar para ir para Tarsis. Era a mesma cidade onde Dorcas morava. Dorcas, meus irmãos, foi uma mulher que sempre se mantinha ocupada ali como costureira. O seu dia era cheio de atividades que trouxe alívio aos necessitados, especialmente às viúvas. Dorcas era aquela mulher, uma mulher cristã, uma mulher que ela olhava para aquelas pessoas que necessitavam, para aquelas viúvas que não tinha como ter um vestido bom, que não tinha como não tinha uma boa roupa. Então ela se dedicava o seu tempo fazendo a boa obra, ajudando os necessitados, aquelas pessoas que precisam de ajuda. Dorcas, ela é conhecida na Bíblia como uma mulher, uma cristã, que obedecia aos mandamentos do Senhor. Ela amava o próximo, ela ajudava o próximo, ela tirava o seu tempo para ajudar aquelas pessoas que não tinham condições. Amém, meus irmãos? E Dorcas, meus irmãos, Dorcas, ela era aquela mulher que ela não olhava, ela não ajudava querendo algo em troca. Nos dias de hoje é muito difícil a gente até querer agir como Dorcas agiu. Porque quando a gente até acaba ajudando, a gente ainda sai como vilão, a gente ainda sai como errado. Só que entenda uma coisa, a Dorcas, ela não ajudava só aquelas pessoas que estavam ali, amigo, não, ela ajudava os desconhecidos também. Quando a gente entra na mensagem de Dorcas nos ensina que a gente tem que ajudar aquelas pessoas que necessitam, que precisam, aquelas pessoas que a gente não conhece. O que eu quero dizer para você hoje é, vou trazer um exemplo. Na sua casa, você tem roupas que não usa mais, você tem objeto, panela, essas coisas que você não utiliza mais. Você pode aproveitar e abençoar aquelas pessoas que precisam. Irmão, eu não sei onde entregar, nos interiores, nos centros da cidade, aquelas pessoas que estão dormindo no relento, que não tem o que vestir, não tem uma camisa, não tem uma calça, e você tem aí que está guardado, você pode abençoar. Mas hoje a gente só quer ajudar aquelas pessoas que a gente conhece. Não é isso que Deus nos ensina. O que Ele nos ensina é que temos que amar o próximo. Eu até entendo que muitos deixaram de ajudar, por quê? Pelo medo. O medo de aquela pessoa ficar se aproveitando da tua boa vontade. Só que a gente tem que ajudar. Não importa quem a gente vai ajudar, mas ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Não aquelas pessoas que vêm com conversa fiada, não aquelas pessoas que vêm com profetada. Não. Porque Dorcas era uma mulher que se destacava na Bíblia pela sua fé. Embora o pouco versículos são dedicados a ela, a sua história mostra quão grande era a sua qualidade. Dorcas, ela semeava a bênção. Dorcas, ela semeava o amor. Dorcas, ela semeava amor ao próximo, sem querer nada em troca. Não estou dizendo que é para você se dedicar a sua vida para ajudar as outras pessoas, não. Você pode
tirar um tempo para você ajudar aquela pessoa, nem que seja com uma mensagem evangélica, nem que seja para dizer, olha, Jesus te ama. Olha, irmão, vocês conhecem alguém que precisa? Eu não tenho como levar. Vocês conhecem alguém que precisa ser ajudado? Ajude o próximo. E os dons que Deus te deu, porque Deus deu esse dom para Dorcas. Dorcas, ela era uma costureira. Dorcas era uma mulher que costurava roupa. Imagina agora, meus irmãos. Naquele tempo ela não tinha máquina. Naquele tempo ela não tinha maquinário para fazer os vestidos, para fazer as roupas para aquelas pessoas que necessitavam. Era na mão. Dorcas, ela fazia túnica e vestido para as viúvas. As túnicas eram as roupas íntimas da época. E as vestidas era tudo que se usava sobre as túnicas. Naquela época, ser uma costureira exigia muita habilidade e dedicação. Pois até mesmo os tecidos, na maioria das vezes, era feito à mão. Há muitas pessoas, meus irmãos, que acreditam em Deus, mas a sua fé não é acompanhada pelas obras. Dorcas, porém, ela tinha uma fé e prática, ou seja, a sua fé era acompanhada pelas obras que realizava. A sua fé em Deus as levou a usar os seus dons para ajudar os necessitados em sua volta. E é isso que Jesus nos chama para fazer. É isso que Deus nos chama para fazer. Dorcas, entenda uma coisa, Dorcas, ela semeava o amor, Dorcas, ela semeava coisas boas. Dorcas tinha um coração bondoso, um coração generoso. Ela viveu em uma época em que a pobreza estava em alta, porém ela foi tocada ao ver o sofrimento e a necessidade das viúvas, assim como Jesus. E vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque andava cansada e desgarrada como ovelha que não tem pastor. Está lá no livro de Mateus, capítulo 9, 36. Dorcas foi fiel em trabalhar pelo bem-estar dos outros. Tudo nos indica que ela doava as roupas, pois as viúvas se encontravam em situações vulneráveis e não teria como pagar. No entanto, Dorcas trabalhou para garantir que essas mulheres vulneráveis tivessem uma necessidade básica atendida. Ela era uma mulher fiel, comprometida e confiável. A Bíblia nos relata que Dorcas fazia obras de caridade continuamente. Isso significa que Dorcas, além de fazer roupa, realizava todas as outras atividades de bem-estar de forma contínua, repentinamente. Ela transmitia confiança e segurança para as pessoas à sua volta. Todos podiam contar com ela para qualquer situação que tivesse enfrentado, pois estava sempre pronta. E sempre era muito gentil. Entenda uma coisa, meus irmãos. Costurar a mão não deve ser uma coisa fácil. É um trabalho muito difícil. Com certeza, Dorcas passava horas a fio costurando, doando o seu tempo e a sua energia dia por dia. Só que a Bíblia não relata se ela era uma mulher nova ou uma mulher já de idade. Dorcas foi aquela mulher que ela não esperava nada de ninguém. Porque o nosso erro hoje é a gente querer ajudar e esperar do próximo, esperar daquela pessoa que a gente ajudou pelo menos uma gratidão. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não vai receber.
daquela pessoa que a gente está ajudando, a gente ainda vai receber a ingratidão. Achar que a gente, porque é muito complicado no dia de hoje a gente até ajudar algumas pessoas, porque tem pessoas que já se acostumaram e acham que a gente tem obrigação. Mas o Senhor, Ele fala que não é para a gente fazer a obra por obrigação, mas sim por amor ao próximo. Dorcas, meus irmãos, atendeu o chamado dela para o seu ministério. Não basta entender qual é a sua missão, é preciso agir. Dorcas foi chamada de discípula, que significa que ela estava entusiasmada em seguir os ensinamentos de Jesus. Dorcas sabia que ele chamava as pessoas para dar, cuidar e prover como eles poderiam. Não temos que esperar até ficarmos ricos ou ter tudo junto para começar a atender, estender a mão. E Dorcas começou a semear. Só que ela não fazia as coisas para querer esperar algo de benefício, não. Ela fazia por amor, porque ela via a necessidade daquelas pessoas. Hoje, meus irmãos, é tão bom quando a gente recebe uma ajuda de uma pessoa que quer ver o nosso bem, uma pessoa que quer ver que a gente esteja ali bem, até com Deus. Mas no dia de hoje é difícil, porque até aqueles que eram para ser usados por Deus, são usados como instrumento, como uma ferramenta do inimigo. Porque quando você... Eu entrando nessa mensagem de Dorcas, eu vejo que no dia de hoje é complicado, é difícil. Porque muitas das vezes a gente quer ajudar só aquelas pessoas que a gente conhece. E é muito perigoso, porque essas pessoas que a gente conhece, a gente está trazendo uma maldição na vida delas. Por quê? Porque elas já vão se acostumar errado, elas já vão achar que a gente tem obrigação. Mas não é isso que Dorcas ensina. Dorcas nos ensina que a gente tem que amar o próximo, tem que ajudar. Aquelas pessoas, quando você está parado num sinal, que tem aquelas senhora com as crianças no braço. Ali no centro, quando você vai, tem aquelas pessoas que estão ali, que ainda nem comeram. Não tem, estão com shortinho, estão com uma saia rasgada. E você pode, quando eu vou lá no centro hoje comprar alguma coisa, já leva e abençoa aquelas pessoas que precisam. Mas muitos não querem mais. Muitos estão agindo ao contrário que Dorcas fazia. Entenda uma coisa, Dorcas usou o dom que Deus deu para ela para ajudar o próximo. Hoje estão usando os dons que Deus deu para tirar do próximo. O que eu acho interessante nessa mensagem de Dorcas ela nos ensina, olha, não é para te ajudar só que tu conhece, mas é para te ajudar os necessitados, aqueles que precisam realmente, aqueles que o mundo rejeitou, aqueles que o mundo não dão nada para ele. Dorcas usou a sua habilidade para a glória de Deus, em vez de desejar que você tivesse outros dons e habilidades. Faça um bom uso dos dons e habilidades que Deus lhe deu. Aproveita o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Porque não basta só ter fé, mas tem que ser acompanhado das obras. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 ao 24. Em tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como
ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a herança, porque a Cristo o Senhor serves. Entenda uma coisa, Dorcas, ela não fazia para receber nada de ninguém. Dorcas, ela fazia para Deus. Eu vou repetir o versículo de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Em tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a herança, porque a Cristo, o Senhor, tu serves. Só que hoje muitos estão usando os dons que Deus deu para querer algo em troca, para querer ser bem visto, para querer ser reconhecido, querem se destacar, querem ser melhor do que os outros, querem achar que podem ser melhor do que os outros, estão fazendo para aparecer. Entenda uma coisa, Dorcas, ela não ficava numa praça costurando ali para mostrar, e quando ela ia abençoar, ela não chamava ninguém para estar vendo, não. Ela chamava as mulheres dentro da casa dela. Experimenta aqui, vê se ficou ótimo. Então, ficou, então que Deus te abençoe. Se precisar de mim, eu estou aqui. Dorcas foi uma mulher cristã, que não só de fé, mas ela fazia a obra. Dorcas era costureira e usava esses talentos para servir alguém. Provavelmente ela não era só, meus irmãos. Ela não era uma pessoa ruim, ela era uma pessoa boa. Ela era uma pessoa que ela amava o que ela fazia, ela amava o dom que Deus deu para ela, ela amava ajudar o próximo, ela se sentia bem. Dorcas, ela é uma mulher que ela semeou o amor, semeou, mas ela colheu no final coisa boa. Por quê? Sabe o que é interessante nessa mensagem de Dorcas? Dorcas, ela não fazia para agradar o homem, para ser vista pelo homem, mas ela obedecia o mandamento do Senhor Jesus Cristo: amai o próximo como a ti mesmo. Só que entenda uma coisa, quem trouxe a bênção sobre a vida de Dorcas foi Deus. Sabe por quê? Porque se ela tivesse vivido uma vida querendo ser vista pelo homem, porque o homem ele não pode fazer nada. O erro de muitos crentes hoje, é querer fazer alguma coisa para ser vista pelo homem. E você não precisa ser vista pelo homem, faça para Deus. Eu vou trazer um exemplo aqui. Tem pregador que só quer pregar em altares, só quer pregar em lugares onde muitos estão vendo ele pregar. E o dom que Deus deu para ele quer se destacar. Pode ter outros pastores, mas ele quer se destacar. Ele quer ser o melhor. Ele quer ser a pessoa que é usada. E o que acontece ainda? Quando vai abençoar, olha uma coisa é que tem muitos hoje que querem ser vistos pelo homem. Querem mostrar o que ele faz. Vai doar um rancho, vai abençoar alguma família, estão batendo foto e postando. O Senhor não se agrada a isso. Isso que você está fazendo é até obra de tolo. Porque não precisa você ser visto por ninguém. Não precisa você mostrar que você abençoou aquela família.
Porque Deus está vendo a tua obra. Deus está vendo o que você está fazendo. Você não precisa. Ah, só que eu não vou ser reconhecido. Dorcas, ela não era assim. Dorcas, ela não fazia nada na frente de todo mundo. Dorcas era aquela mulher que ela ajudava por amor. Ela não queria ser vista pelos homens. Ela fazia para ajudar os necessitados, as viúvas, os humildes. As pessoas que não tinham condições de ter uma boa veste, as mulheres que não tinham condições de ter um bom vestido para se vestir, porque naquele tempo, quando a pessoa ficava viúva, meus irmãos, praticamente ela perdia tudo. Ela perdia tudo. E Dorcas, a mensagem de Dorcas nos encoraja a gente amar mais o próximo, ajudar mais o próximo. Entenda uma coisa, é ajudar o próximo, não é enganar o próximo. Não é querer dar com uma mão e puxar com a outra, não. Porque Dorcas não agia dessa forma. Dorcas, ela não abençoava dessa forma. Porque tem uns hoje que querem ajudar com uma mão aqui e já estão puxando com a outra. Isso não é de Deus não, meu irmão. E nos dias de hoje, meus irmãos, até que tem muitas igrejas, não estou dizendo toda, mas tem muitas igrejas nos dias de hoje que se espelham na história dessa grande mulher. Em trabalhos sociais. Para ajudar os mais necessitados. Alguns ministérios que se espelharam na história de Dorcas, alcançaram as pessoas da maneira que Jesus fez. Porque Jesus, ele se misturava com as pessoas, fez amizade com elas, atendeu às suas necessidades. Então encorajou a segui-lo. E provavelmente quem ganhou Dorcas para Jesus foi Felipe. Porque Felipe que ministrava na cidade de Jope. Muitas pessoas, meus irmãos, até nos dias de hoje, aderiram esse desafio, usando seus próprios recursos financeiros e seu tempo. E Dorcas foi essa mulher que aderiu a esse desafio, sendo costureira, passou a fazer roupa para doar para as viúvas. Dorcas é aquela mulher que eu e você precisa trazer para a nossa vida. Não estou dizendo que é para a gente seguir Dorcas, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente tem que se espelhar na atitude que Dorcas tinha, porque é um dos ensinamentos que Jesus nos ensina, a ajudar a amar o próximo. Porque entenda uma coisa, tem muitos profetas que estão usando um texto isolado, contradizendo um texto. Amar o próximo é você ajudar. Amar o próximo é você repartir o que você tem. Amar o próximo é você cuidar. E não querer ajudar para querer algo em troca. E não querer dar com uma mão e puxar com a outra. Não é isso não. Porque Dorcas, ela era aquela mulher que ela se dedicava o seu tempo todo. Dia após dia, noite após noite, ela estava ali costurando. Foi o dom que Deus deu para ela. Mas muitos hoje estão usando seus dons para enganar. Estão usando seus dons para ganhar algo em troca. Estão usando os seus dons dizendo que Deus falou, mas Deus não falou.
Fico pesquisando as coisas para poder adivinhar. O espírito do adivinho. O dom que Deus te deu é para você ajudar o próximo. Por quê? Porque os dons que Deus lhe deu, você vai ter que prestar conta. Os dons pertencem a Deus. Não pertence a você. Você vai ter que prestar conta. Só que ali, meus irmãos, Dorcas, ela chega a adoecer. Ela adoece. E não demora muito, Dorcas chega a falecer. E quando a Dorcas falece, as mulheres, o povo ali ao redor entra em desespero. Por quê? Porque Dorcas, ela deixou um legado, Dorcas, ela deixou o amor ali. Dorcas era aquela pessoa amada, a pessoa carinhosa, uma pessoa confiável. Muitos confiavam. Aquelas pessoas que não tinham com quem conversar, estavam passando por um problema, chegava até ela para conversar, para desabafar, para pedir ajuda, pedir um conselho. E Dorcas era essa mulher que ela se dedicava à sua vida. Só que o que eu acho interessante, porque Dorcas, ela não estava fazendo para o homem. Dorcas, ela não estava fazendo para ser visto pelo homem. Dorcas, ela fazia para ser fazendo para Deus, para ser vista por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como diz Colossenses, capítulo 3, 23, vou repetir mais uma vez. Em tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galadão e a herança. O que acontece? Muitos não querem receber do Senhor, querem receber da pessoa, do ser humano, do homem. Aí está um grande erro. Esse é o grande erro. Porque quando você estiver naquela situação de enfermidade, num leito, passando por problema, não é o homem que vai lá te ajudar. Porque quando eu estava no leito daquele hospital com uma enfermidade, não foi o homem que foi lá, foi Deus. Então quando você faz por amor ao próximo, você faz para Deus, você vai receber seu galadão, a sua herança, do Senhor. Do Senhor. Entenda uma coisa, tem que receber do Senhor, não é do homem, não é do ser humano. E o povo entra em desespero, já não sabe mais o que fazer. E ali colocaram ela no quarto mais alto da casa. Alguns estudiosos dizem que lavaram ela com água morna, porque, segundo eles, naquele tempo, eles lavavam para saber se a pessoa ainda ia se mexer, se realmente estava morta. Mas entenda uma coisa, a fé daquele povo foi grande também. Porque geralmente eles enterravam logo. Geralmente eles levavam logo para o sepulcro. Mas só que como a cidade de Jope, uma cidade pequena, e a cidade onde Pedro estava era em Lida, o povo, e quando acontece uma bênção, Deus opera um milagre, a gente sabe muito bem que chega no ouvido de muita gente muito rápido, e chegaram no ouvido daquelas pessoas já na cidade de Jope. Porque a cidade de Jope para a cidade de Lida, onde Pedro estava, dura geralmente de 15 a 20 quilômetros. E souberam que Deus tinha, através da vida de Pedro, curado um homem que há 8 anos estava enfermo. Que era Enéas. Enéas, 8 anos, estava paralítico, uma cura que
uma enfermidade que não tinha cura para o homem, mas para Deus nada é impossível. E manda 2 homens até Lida chamar Pedro. Fala: Pedro, estou te chamando lá em Jope. Quero que tu vai lá, Pedro. Só que entenda uma coisa, meus irmãos, o homem que é homem de Deus, profeta, usado realmente na presença do Senhor, Deus já tinha falado e mostrado para Pedro o que ele ia ter que fazer lá. E Pedro nem questionou, não. Porque em Lida, Pedro já tinha operado, através da vida de Pedro, Deus já tinha operado milagre ali na vida de um homem, Enéas, que há 8 anos era paralítico, uma enfermidade incurável para o homem. E aí chama o Pedro, e Pedro vai. De uma cidade para outra, era o total de 15 a 20 quilômetros. E quando Pedro chega ali na cidade, ele vê as mulheres, o povo todo chorando, porque Dorcas era uma mulher amada. Vou abrir um parênteses aqui, o que eu fico numa situação que tem pessoas que se perguntam: por que aquela pessoa não gosta mais de mim? Por que aquelas pessoas não gostam de mim? Por quê? Porque você não quer ajudar, você simplesmente quer fazer com uma mão e puxar para a outra. Só que, principalmente pessoas que oram, pessoas que buscam Deus, Deus mostra. E se você, quando está vivo, ninguém nem liga, não dá nem atenção, imagine quando você estiver morto, falta você não vai fazer. Por quê? Porque a tua vida foi o tempo todo enganando, tirando das pessoas aquilo que não lhe pertence, se aproveitando. Desde usar os dons que Deus te deu para ajudar o próximo. Mas não, tudo rola em volta de interesse, tudo rola em volta para fazer para isso, eu tenho que ganhar isso, não é isso. E Dorcas nos mostra que tem que fazer por amor. Entenda uma coisa, Dorcas ela começou a semear. E Dorcas ela semeou coisa boa. Por quê, meus irmãos? Isso é o fruto das nossas escolhas. Tudo que fizermos em vida é um tipo de semeadura, quer seja para a carne ou para o espírito. Onde quer que estejamos ou o que venhamos a fazer, há um semear. Dia por dia estamos semeando no trabalho, na formação profissional, na vida, na família, no ministério, na vida espiritual. A semeadura tem um princípio bíblico e é infalível. A colheita ocorre na proporção do que se plantou. O que eu quero dizer? Você semeou? É que nem quando você vai comprar no cartão de crédito, você não compra, você vai lá, você sai comprando, só que entenda uma coisa, a fatura chega. A fatura chega, ou seja para te cobrar o bem, ou seja para te cobrar o mal. Mas a fatura chega, é inevitável, a fatura vai chegar. Temos o poder de escolher o que vamos semear. Deus nos deu tal liberdade, porém, uma vez semeado a semente, não teremos a opção da colheita. Bem ou mal, iremos colher. O alerta é: não erreis. Tudo o que o homem semeia, isso vai colher. Gálatas 6:7. Temos que avaliar, meus irmãos, de que espécie de semente decidimos semear. Toda decisão tem uma consequência. A escolha da semente é uma vida, uma decisão particular, individual, e vai implicar no tipo de fruto que iremos colher. Gálatas 6:8. A sua semeadura é para satisfazer os seus próprios desejos.
Sua semeadura é para agradar a Deus. As consequências da má semeadura, o filho pródigo cansou-se de cultivar a boa semente e teve que sofrer as consequências desastrosas das suas escolhas erradas. Semear para o seu próprio prazer e semear para a carne. A colheita desta semeadura é a destruição dos sonhos da família, do ministério. O desafio, meus irmãos, de permanecer plantando o bem. Muitas vezes a prática do bem requer paciência e persistência, pois naturalmente ansiamos por resultados tangíveis e imediatos. Veja o que nos desafia o apóstolo Paulo lá em Gálatas 6:9. E não nos cansemos, porque no tempo certo, o tempo de Deus, ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Dorcas, ela plantou, Dorcas, ela semeou, mas a colheita dela foi a vitória, a colheita dela foi a ressurreição, a vitória dela foi a vida dela novamente. Porque Deus, quando Ele opera, Ele não faz nada pela metade. Entenda uma coisa, Deus, Ele não vai fazer nada pela metade na sua vida. Se você está semeando coisa boa, se você está ajudando o próximo, se você está amando o próximo, se você está cuidando, você vai semear coisa boa, porque isso quer dizer que isso agrada o coração de Deus, porque quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, quando a gente ajuda o próximo, a gente está fazendo a obra do Senhor, o que Jesus Cristo nos ensinou. Ah, mas eu não vou... Uma coisa eu quero que você entenda, não é para fazer para mostrar para ninguém, não é para fazer para aparecer nas redes sociais, não é para aparecer para mandar para o irmão, olha o que eu fiz aqui, não. É para fazer por amor ao próximo, para fazer para Deus, não é para ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando a gente semeia, meus irmãos, a gente é abençoado, o nosso galardão vai aumentando. A gente vai receber do Senhor. A vitória vem do Senhor. Porque sabe qual é o erro de muitos hoje? Querer receber daquele irmão que ele ajudou. Uma coisa eu quero dizer para você. Isso tem desagradado muito o meu coração, porque quando a gente ajuda, e o Senhor me fez passar por essa experiência, às vezes a gente quer receber daquela pessoa uma gratidão, um obrigado, mas não. Vai vir outra pessoa. Deus, ele usa até as outras pessoas para nos abençoar, para ser grato. Mas geralmente aquela pessoa que a gente ajuda, é por isso que amai o próximo, ajudai o próximo. Mas quando eu digo ajudar, não é aquelas pessoas que você conhece, aquela amizadezinha, não. É aquelas pessoas que estão no interior, é os ribeirinhos, é aquelas pessoas que estão lá no mundo das drogas, é aquelas pessoas que estão lá no centro da sua cidade, lá, que não tem o que vestir, não tem o que comer. É aquela pessoa que lhe para no sinal pedindo ajuda, que está com uma criança de colo. Isso é fazer a obra. Por quê, meus irmãos? Fazer a obra dentro da igreja é muito fácil. Fazer a obra dentro da igreja também é muito fácil, porque eu boto minha melhor roupa, vou pro ar-condicionado e vou falar ali. Mas lá fora. E nesse tempo, Dorcas, quando ela fazia as coisas, era uma cidade pobre, uma cidade ali que era rodeado de necessitado. E o que ela tinha? Essa mulher, o que ela tinha... Ela ajudava o próximo, ela repartia o pão com o próximo. Só que ela só não costurava. Ela não só fazia vestido, mas ela ajudava conversando, dialogando. Aquela pessoa meio confusa, ia lá, conversava com ela. Aquelas pessoas que às vezes estavam no desespero, ia lá, conversava com ela. Ela estava sempre disposta a ajudar. Mas entenda, ela ajudava e não pedia nada em troca. O que eu quero dizer para você é, o que você está semeando, o que você está plantando.
Dorcas, ela plantou amor ao próximo, compaixão. Mas a vitória dela chegou quando ela estava lá morta. O que ela semeou, as pessoas ficaram ali chorando, angustiadas. E ao mesmo tempo que eles estavam chorando, mas a fé daquele povo foi grande. Porque eles falaram assim, opa, pera lá. Tem um profeta, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Tá lá, operou milagre e curou Enéas, o homem que estava 8 anos paralítico. Vamos trazer ele aqui. Porque o que está na vida de Jesus está na vida daquele apóstolo, é um homem usado por Deus, porque é uma enfermidade incurável, mas Deus é na vida daquele homem. Deus vai operar um milagre aqui na casa, vai ressuscitar Dorcas, vai trazê-la de volta para nós. Vamos lá buscar, vamos andar quase 20 quilômetros, mas vamos trazer Pedro aqui, vamos trazer um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, vamos trazer ele aqui, para que a gente mostre para ele o que aconteceu. Mas quando chega lá ninguém vai falar nada, porque é homem usado por Deus, então ninguém precisa falar nada. Mas ele vai vir. Se for para ela ressuscitar, se for para Deus operar um milagre na vida dessa mulher, ele vai vir aqui. E foi o que aconteceu. Os homens andaram, se é quase 20 quilômetros de ida, andaram quase 40 quilômetros de ida e volta. Será que essa mulher, ela deixou um amor tão grande na vida dessas pessoas? E quando Pedro chega, aquelas mulheres ao redor, com os vestidos na mão, mostrando para Pedro e aos plantos, chorando. Olha, Pedro, o que ela fez pra gente, era a única que cuidava da gente, era a nossa mãe aqui nessa terra, era a única que estava disposta a nos ajudar, não importava se a gente tinha dinheiro ou não, mas ela estava sempre disposta a nos ajudar. E agora, o que vai ser da gente, Pedro? E agora, como é que a gente vai viver sem essa mulher? Porque essa mulher, ela era a nossa coluna, ela era aquela que a gente estava sempre ali nos dando conselho, nos ajudando. E entraram com Pedro no quarto de cima. E Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois se ajoelhou e orou. E voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou-se, tomando pela mão, ajudou-se a pôr-se de pé. Por que Pedro tomou ela pela mão? Por que Pedro tomou? E ajudou-se a pôr-se de pé. Porque como se quisesse dizer: Tabita, bem-vindo à vida. Tabita, Deus é na tua vida. Tabita, o que tu tem feito aos olhos do Senhor tem agradado muito o seu coração. Tabita, bem-vindo de volta à vida. A recompensa dela, Deus foi na vida dela. Por quê? Porque ela ajudava por amor. Então veio. Já pensou se essa mulher fizesse para agradar os homens? Para aparecer para os homens? Para aparecer para as pessoas? Você acha que Deus tinha levado Pedro até lá? Não tinha. Não tinha. Porque muitos acham que fazer as coisas botando na rede social, postando que está dando rancho, está fazendo isso, está fazendo aquilo, vai agradar o coração de Deus. Isso não agrada, não. Isso você está querendo aparecer. A gente é escolhido para fazer a obra, para levar a palavra. Ninguém é conhecido, ninguém é chamado para ser deputado, não. E deputado que tem essas coisas, de querer fazer as coisas, está mostrando. Este fato tornou conhecido e toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante
algum tempo, o que aconteceu? O que aconteceu? O mover do Senhor foi tão grande ali. Deus ressuscitou uma mulher que era amada por muito. Uma mulher que muitos respeitavam. Uma mulher que muitos ali gostavam dela pela simplicidade, pelo amor que ela tinha pelas pessoas, pela compaixão. Ela tirava seu tempo, ela tirava até o seu próprio alimento para dar para aquelas pessoas que precisavam. Mas a vitória dela chegou. A vitória dela chegou, estava lá no leito, mas o Senhor mandou Pedro lá, vai lá, Pedro, ressuscita minha filha, Pedro, porque eu sou contigo, Pedro. Vai lá, te ajoelha, Pedro, e ora, porque assim que tu se ajoelhar, Pedro, e orar, eu vou trazer essa mulher de volta, e muitos vão ver que eu continuo operando um milagre, e muitos vão ver que eu sou na tua vida, Pedro, e muitos vão se reconciliar. E Pedro ficou quase 12 dias ali pregando a palavra, muitas almas aceitando a Jesus. Alguns que estavam afastados voltaram para a presença de Jesus. O que eu quero dizer para você é, ela semeou, ela plantou, o que ela colheu, aonde não tinha jeito para o homem, o Senhor operou. A mulher voltou à vida. E eu fico imaginando aqui que se ela era uma mulher boa, ela se dedicava totalmente a fazer a obra do Senhor, ajudar os necessitados, os que precisavam. Imagine depois da ressurreição dela. É a lei natural, diz que colhemos o que plantamos. Certamente ficaríamos surpresos se plantasse milho e colhesse abóbora. Isto também é verdadeiro para as outras áreas. Deus nos permite escolher entre aquilo que nos trará bênção ou maldição. Toda ação tem uma consequência. Podemos escolher o que semeamos, mas não podemos escolher o que colhemos, pois é o resultado da semeadura. Não podemos culpar Deus pelo que colhemos. O futuro está sendo plantado hoje através da nossa escolha e através do relacionamento que cultivamos, dos valores que abraçamos e da forma como permitimos que as coisas nos influenciem. Até um pouco dessa mensagem ela entra sobre a parábola da semeadura. Porque Dorcas, ela semeou amor. Dorcas, ela semeou carinho. Dorcas, ela semeou amor ao próximo. Dorcas, ela cuidava do próximo. Ela não queria nada em troca. Ela fazia por amor. Sabe aquele sentimento que quando a gente ajuda, a gente fica até feliz. Um sentimento verdadeiro pelo próximo. E Dorcas, meus irmãos, Dorcas foi uma mulher que viu a glória de Deus na vida dela. A notícia da ressurreição de Dorcas percorreu por toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Atos 9, versículo 42. Isso significa que pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não tinha de origem do apóstolo Pedro, mas no Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo foi quem recebeu a glória em Jope.
E o que eu quero deixar essa mensagem para você? Ajude a pessoa que precisa. Dê uma palavra, uma mensagem. Mande um WhatsApp. Olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Não desista, continua. Olha, eu tenho até algumas coisas aqui, umas roupas que eu não uso, eu vou separar para abençoar aquelas que precisam. Mas faça por amor, não faça por obrigação. Faça para Deus. Faça para Deus. Porque eu quero finalizar. Eu quero finalizar essa mensagem em Colossenses 3, versículo 23 ao 24. Em tudo o que e quando fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Fazei para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão e a herança, porque Cristo, o Senhor, serves. Dorcas, uma mulher guerreira, uma discípula, uma cristã, uma mulher que obedecia os mandamentos, uma mulher que amava o próximo, gostava de ajudar o próximo, mas quando chegou uma tempestade que levou ela à morte, até na morte, quando aos olhos dos homens, que a gente olha, não tem mais jeito, é aí que Jesus entra e ressuscita. Ela recebe a vitória dela, ela recebe a bênção dela. Sabe por quê? Porque foi uma mulher que amava o próximo, cuidava. É o que Jesus nos ensina. Mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado com quem você ajuda também. Porque eu quero dizer uma coisa, vai muito que dizer para você que tem vida com Deus e não tem vida com Deus. Para querer lhe enganar, vão lhe dar profetada, para querer tirar de você. O que eu quero dizer é, Dorcas nos ensina a ajudar aquelas pessoas que estão lá esquecidas, os ribeirinhos, aqueles que passam na sua rua aí, que só estão com shortinho, não tem uma camisa para vestir, estão colhendo comida do chão, do lixo. Aquela pessoa que você sabe que não tem mesmo, aquela família que está morando perto de você, que não tem roupa direito, abençoa, ajude. Só que também comece a falar do amor de Jesus. Fala que Jesus, ele muda o cenário. Jesus, ele transforma. Jesus, ele é o único que opera na vida das pessoas. Jesus é aquele que não nos abandona. Jesus é aquele que segura a nossa mão e nos ajuda a caminhar. Jesus é aquele, mesmo com poucas forças, está ali do nosso lado. Jesus é aquele que quando a gente está já no leito, ele tira a gente do leito. Jesus é aquele que quando a gente está com uma enfermidade incurável, Jesus cura. Jesus é aquele que, mesmo que a gente está no sepulcro, ele ressuscita, que nem ele ressuscitou Lázaro. Que nem o filho da viúva de Naim. Então o que eu quero dizer para você, fale de Jesus. Fale do amor de Jesus, fale de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus.